e que no dia lá ela conseguiu, junto à juíza, né, a extinção de liberdade do meu filho. Então o senhor se sente protegido pelo projeto legal? O senhor acha que, se não fosse projeto legal, como é que seria? Seria mais difícil, muito mais difícil. O que já é difícil ia piorar? Ia piorar. E esse depoimento, Nicodemos? Olha, isso é o que nos motiva, isso é que nos mantém vivos, vamos dizer assim, ao longo desses 14 anos de existência enquanto uma organização de direitos humanos. Somos uma organização muito combativa, né? E a gente lida com uma parte muito difícil dessa área da infância e da juventude, que é o adolescente ameaçado de morte porque teve envolvimento com tráfico, que é o adolescente que pratica o ato infracional, que é a vítima de tráfico para fins de exploração sexual, que não quer revelar o porquê, que agora é a questão da homofobia, da discriminação da orientação sexual. Colocasse uma pergunta no ar aqui: quem aqui discorda que todo mundo tem direito à creche, que a criança tem direito à creche? 100% responderia que sim. Agora, se você colocar no ar: quem aqui discorda que um adolescente que pratica um ato infracional tem direito a uma defesa? Certamente teria uma opinião dividida. Os números são esses, Carlos? É estarrecedor. Para você ter uma ideia, nós enfrentamos a questão do recolhimento de crianças há 2 anos atrás, quando a polícia resolveu limpar a orla marítima com policiais recolhendo crianças das ruas. Nós entramos com um habeas corpus dizendo: não é a polícia que tem que recolher. Pelo estatuto é o conselho tutelar. E não é recolhimento, é acolhimento. Também tem um outro lado, né, Carlos? Existe Claro. muito assalto, essas crianças também. É uma violência na rua, até porque como são menores, eles têm tudo aquilo que a gente já sabe, né? Toda aquela proteção. Então, às vezes, os maiores de idade estimulam que os menores cometam as infrações para que então eles estejam protegidos pela lei. Então, como começa? Porque isso parece um novelo de lã tão encalacrado. Qual é a ponta? A gente tem que ter claro assim: o adolescente que pratica um ato infracional, ele não faz por livre vontade. Ele faz diante de um cenário social altamente criminalizador. Nós estamos vivendo a 3ª, 4ª geração de rua. Significa que essas crianças que estão nas ruas já são netos de uma população de rua. E a política, né, do Estado, nesse sentido, é apenas de fomentar uma criminalização dessa população. Que você, nesse recolhimento que houve há 2 anos atrás da orla que você citou, tinha que ter havido então uma preparação para receber essas crianças. Então tinha que ter previamente um lugar com assistentes sociais, com alimentação adequada, com dignidade. Então, como começa a desenrolar o rolo? Primeiro, com uma política de abrigos. Não tem uma política de abrigos. Para você ter uma ideia, quando nós entramos com esse habeas corpus e conseguimos eliminar, eu recebi vários e-mails ofensivos, cartas, ameaças de que eu estou defendendo bandido. Não estou defendendo bandido. Estou defendendo aquilo que está colocado na lei. Então não havia uma política de abrigo. E quem tinha a missão? O secretário de Segurança Pública determinava que ele fosse à delegacia. Essas pessoas são alvos de um processo de criminalização que é chocante. Nós temos 400 mil jovens em absoluta ociosidade. Significa que eles não estão estudando, nem estão trabalhando. Estão parados. Sabe o que é isso, Cláudio? Parados. O projeto legal, ele desenvolve algum projeto preventivo? Então, nesse projeto Atitude Legal, a gente procura, através das próprias oficinas, como o seu Jonas aqui falou, discutir esses casos, trazer outras pessoas, replicar, né, todo esse contexto criminalizador. Eu até trouxe aqui para você né, esse cartaz. Esse cartaz, ele é um programa que nós temos, que é o Disque Estatuto 0800 282 8069, em que você pode ligar gratuitamente. Você liga gratuitamente e você recebe um esclarecimento sobre o direito de uma criança, o direito de um adolescente, ou mesmo se você quiser fazer uma denúncia, que pode ser: olha, existe um grupo de crianças que estão abandonadas aqui na rua e o poder público não está fazendo nada. Imediatamente nós vamos acionar o Conselho Tutelar, imediatamente vamos acionar as autoridades competentes para que tomem uma providência. Porque não é só o adolescente que pratica o ato infracional, mas aquele que está tendo seu direito violado e ameaçado, como aqueles que estão nas ruas. Então eu trago aqui para você, inclusive, esse cartaz. Tá, muito obrigada. Vou aproveitar, então, para a gente chamar a segunda parte do VT, tá bom? Por favor, roda.
sua função aqui, Maria? Eu coordeno o projeto Atitude Legal, que trabalha com adolescentes que cometeram alguma infração. E nós trabalhamos com uma equipe interdisciplinar, né? É um atendimento sócio-jurídico, uma advogada, uma assistente social, que procura tá dando apoio para esse adolescente e para a família do mesmo, né? Você já tem algum resultado? Nós temos hoje uma grande demanda dentro desse projeto, né, de adolescentes que estão sendo atendidos, né? A gente vê os resultados muito a longo prazo. Temos vários atendimentos, temos alguns casos que a gente consegue obter um bom resultado, mas são poucos, tá? Porque hoje a gente vive uma realidade muito crítica dentro do sistema socioeducativo, né? O que é o sistema socioeducativo? O local onde eles cumprem essas medidas. A partir do momento que eles cometem alguma infração, né? E então eles têm, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, devem cumprir essa medida. Então, assim, hoje não existe, dentro dessas unidades, uma proposta político-pedagógica, né, de fato, né, adequada para a ressocialização desses jovens. Hoje, essa é uma grande realidade dos adolescentes que nós atendemos. E o que você tem a sugerir? Tratando um pouco dessa realidade do que a gente atende, o que a gente vivencia, né, com esses adolescentes e presencia. São adolescentes com baixa escolaridade, são adolescentes que não têm acesso a políticas públicas nenhuma, né, são vínculos familiares fragilizados, né, ou seja, esse adolescente ele vem de uma estrutura social muito complexa, né. Então, assim, acho que o ideal seria, né, o Estado estar investindo aí em educação, em lazer, em cultura, em esporte, né, propondo aí projetos, programas sociais para que esses adolescentes não venham a cometer uma infração, um ato infracional. Em curto prazo, o que você acha que seria uma solução? Em curto prazo, eu acho que seria estar adequando esse sistema socioeducativo, né, que recebe esses adolescentes a partir do momento que eles cometem essa infração, né? Seria adequar que exista de fato uma política de ressocialização dentro desse sistema para esses jovens, né? Porque o que acontece? Eles cometem o ato infracional, né? A infração, e acabam ficam lá um período, saem e retornam novamente, cometendo novamente uma infração por falta de oportunidade, por falta de um trabalho realmente socioeducativo dentro dessas unidades. Carlos, essas visitas são feitas sem avisar, sem uma instrução prévia? Como é que é, de supetão? Não, o estatuto ele traz a responsabilidade dos conselhos tutelares fiscalizarem as unidades de internação, onde estão adolescentes como o filho do seu Jonas esteve. E nós fazemos um trabalho com esses conselheiros tutelares. Então, há toda uma preparação, uma formação desses conselheiros, a elaboração de um questionário, a preparação de um maquinário, e aí, na hora, eles, como autoridade, selecionam uma unidade e é onde é feita uma fiscalização sem prévio aviso. O projeto legal acompanha essa visita, ele vai a campo. Prepara e acompanha esses conselheiros no exercício dessa obrigação de fiscalização das unidades. Enquanto a gente estava assistindo o VT, o Carlos me mostrou aqui na foto, deixa eu ver a foto, faz parte. O senhor aparece na foto? O senhor é um dos pais que está aqui de costas? Aparece sim. Vou mostrar. O senhor é esse pai aqui, que está aqui de costas. Como sempre, uma visita constrangedora, né? Mas a gente tem que tirar a roupa, agachar. Então é muito humilhante. Não existe alguma resistência dos pais? O senhor é um pai que está de acordo, que está alinhado com o projeto legal. Mas não existem pais que são assim meio contra esse tipo de campanha? Eles não são contra. Eles têm medo. Ah, é? Eles sabem que os filhos deles que estão lá vão sofrer toda a represália. Como isso pode ser controlado, Carlos? E isso é verdade, é impressionante. As oficinas que são feitas com os pais revelam um pouco isso, né? Não só esse temor, porque os adolescentes estão internados, como estão à sorte daqueles que o detêm, como disse aqui, porque é uma detenção, porque é uma política de detenção, mas também é impressionante como desperta um certo senso de responsabilidade também. Do tipo, não, eu errei de alguma forma
Então eu mereço passar por esse constrangimento. Vocês têm alguma dificuldade com a mídia? De divulgação dessas denúncias que vocês fazem? Olha, como eu disse anteriormente, a gente está lidando com uma questão muito sensível, muito sensível. A sociedade está muito sofrida. É um processo de desigualdade que nos atinge a todos nós. É um processo de criminalização que está aí às ruas, as crianças empobrecidas, existem adolescentes que praticam ato infracional. E, vamos dizer assim, levar esse tema, né, para a mídia, a maximídia, né, isso é bem difícil. Levar isso para a sociedade, para dizer que justiça é essa, que política é essa que nós estamos vivendo, você não encontra espaço para isso. Carlos, efetivamente, há abrigos suficientes para tantas crianças? Não há abrigo, a política de abrigo, isso é uma denúncia. O que existe hoje na cidade do Rio de Janeiro é uma política de desmonte dos abrigos. Quer dizer, hoje, para você colocar uma criança que esteja, por exemplo, em Copacabana, você encontra muitas dificuldades, porque há, não sei fundado em que lógica, e aí o secretário de Desenvolvimento Social da cidade tem que responder, né, um movimento de desmontar esses abrigos, trabalhando-se uma suposição de inclusão social em termos de família, quando muitas das vezes não é possível. Eu quero agradecer a vocês pela presença. Queria que você desse um telefone para quem estiver em casa e tem algum caso desse na família, algum conhecido que queira procurar o Projeto Legal. Então, o telefone da instituição é 2507-6464 e aquelas pessoas que estiverem diante de uma situação de violação, de ameaça de violação de direitos da criança e do adolescente, pode acionar esse serviço que nós já falamos aqui, que é o 0800-282-8069, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá certo. O senhor quer deixar uma mensagem para alguém? Vou colocar algumas dicas, né, para alguns pais que têm filhos nessa situação. Nunca perca esperança. Tem solução. Vai dar muito trabalho, vai chegar um momento que ele vai querer desistir, vai chegar o momento que a gente vai chegar e dizer assim, não tem jeito mesmo, mas a gente tem que lutar pela vida. A vida, né? Eu não sei nem dizer para meu filho vai ser um doutor, vai ser um médico, mas pelo menos uma coisa. Um garoto que entra para o tráfico, a gente tem que lutar para que ele resgatar ele com vida. Essa é a principal coisa, a luta que a gente tem que fazer. Manter ele vivo, né? Essa é a mensagem que eu deixo aqui para os pais, né? E nunca se envergonhem, nunca baixe a cabeça para ninguém. E que os pais também devem procurar seus direitos, como procurar ler, né, o Estatuto do Adolescente, da Criança e do Adolescente. São coisas fundamentais para que o pai e a mãe não fiquem perdidos aí, porque se ele não tiver esse conhecimento, com certeza ele vai sofrer mais do que já vai estar sofrendo. Muito obrigada a você pela sua audiência. Quero agradecer também a presença da minha amiga Graça Vanderlei, que está dando a honra aqui hoje no estúdio com a gente. Também um beijo carinhoso para o Francisco Barbosa, para a Cristiane. Um prazer estar sempre com vocês. E sempre lembrando que quanto mais responsabilidade você assiste, mais responsável você fica. Até a próxima sexta, aqui na Band.